Olá, queridos e queridas, seja muito bem-vindo no Ar com a Sinara, um podcast focado principalmente em trazer pessoas que fazem acontecer para falar sobre os bastidores de empresas, sobre empreendedores, negócio, marketing, vendas, sem muito blá blá blá, sem filtro, de forma leve e suave. Meu nome é Sinara Rodrigues, sou fundadora da Plus Imobiliária e construtora e recentemente criei a CM Marketing e eu tenho uma função na minha vida, levar conhecimento para o máximo de pessoas possíveis para que elas possam ter mais liberdade financeira, geográfica, liberdade de tempo. E para isso, resolvemos falar aqui neste podcast sobre como deu certo na minha vida e na de nossos convidados. Aqui você vai conhecer pessoas de diferentes ramos do empreendedorismo e vai ter uma visão de como começar do zero e chegar ao topo. Se você já faz parte dos empreendedores, já trabalha com isso, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. E se você não é e não manja muito do negócio, mas tem vontade de saber mais, de conhecer mais, de entrar de cabeça, entrar nesse mundo maravilhoso que é empreender, fica à vontade, prepare seu lanchinho, prepare seu café, seu chá, seu energético, seu vinho, sua água e um papel e caneta, porque os convidados são de peso e eu tenho certeza que vocês podem tirar muitos insights. Agora vamos falar desse convidado, dessa convidada maravilhosa, essa convidada incrível, que é a Vanilda. Ela é fundadora da empresa Vanilda Viagens, com mais de 10 anos de experiência no setor de viagens. Vanilda é especialista e torna os sonhos de viagens realidade. A empresa dela surgiu em 2013. Ela se dedica a seu conhecimento com paixão, que é primordial, comprometimento para ajudar as pessoas a explorar o mundo e criar memórias inesquecíveis. Nossa, você falou 3 coisas aqui que eu já amei: paixão, memórias inesquecíveis, que é o que você acabou de me contar essa história, e explorar, né? Ajudar as pessoas. Então, pessoas, paixão e memórias inesquecíveis. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada. A Vanilda Viagem, a minha história começou lá em 1995, quando uma jovem, né, de 18 anos chegou em Palmas. Cheguei em Palmas em 1995. Interessante que hoje a gente trabalha com viagens, e quando eu cheguei em Palmas, eu nem tinha mala. As minhas malas, Nara, eram 2 caixas da Natura, aonde eu guardava, trazia as minhas roupas, trazia tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha era aquela mala com algumas roupas e uma estudante que vinha fazer pedagogia na Ubra. Isso era a minha vida, né? 1995. 1995, quando eu comecei, A cheguei em pulsar no seu Palmas. coração, né? Uma sonhadora, né? Sei lá do interior do Tocantins, lá de Araguaína, e morei muito em Nova Olinda, né? Que foi lá onde vivi a minha infância e um pouco da adolescência, e depois cheguei em Palmas. Quando eu cheguei em Palmas, cheguei para fazer a faculdade de pedagogia e estudando na Ubra. Uhum. E na Ubra era a faculdade particular. E eu tinha um sonho, falei, gente, eu tô morando só, mas eu tinha uma amiga que sempre, como Deus cuida dos seus, né? E eu fui morar na Cuida. casa de uma amiga e por algum tempo, né, uns 3 meses, depois eu tive que sair e morar só numa kit. E qual foi o meu primeiro contato com esse mundo de viagem? Uhum. Foi eu trabalhar numa empresa de ônibus, na época, empresa TCP. Uhum. Essa empresa TCP foi uma das primeiras transporte coletivo de Certo, Palmas. certo. E lá eu percebi, e lá era junto com a garagem da empresa Tocantins, que é a empresa de ônibus. E lá eu vi as pessoas viajando, fazendo, e eu falei, gente, eu bem que eu podia fazer, aumentar minha renda, ganhava um salário mínimo, né? Como que eu vou sobreviver com esse salário mínimo? Eu posso pensar em montar excursão terrestre. Experiência? Zero. Eu não tinha experiência, né? Mas eu tinha vontade. Então, eu, com uma amiga, a gente conversando, falei, não, vamos montar, Vanilda. E lá nós pensamos em montar nossa primeira excursão de ônibus. Então, nossa primeira excursão de ônibus aconteceu um ano e meio depois, em 1997, em fevereiro de 1997, primeira excursão de ônibus, Que né? E aqui em máximo. Palmas, as pessoas não tinham o Aqui hábito era de uma terra viajar. muito sem nada de explorar, porque estava iniciando. Iniciando lá em 95, 96, então as pessoas, a maioria, Sinara, não tinha condições de viajar de avião. Avião não era acesso para todo mundo. Correto, correto.
só viajava de avião poucas pessoas, né? Correto. Porque custava muito caro viajar de avião. Então, o ônibus era mais acessível. Então, eu comecei ir visitando os órgãos públicos, distribuindo panfleto na feira, colocando faixa nas rotatórias. E tinha os sabores que os fiscais iam lá e tiravam as nossas faixas. Mas eu colocava novamente. Então, Poder da assim, consistência, né? e também Inconscientemente você já trabalhava isso. e também eu, estudando na pedagogia, fiz um concurso para educação, na época na rede municipal, passei. E formado já em pedagogia, trabalhei no estado, no município, e não deixava de fazer minhas discussões. E Uhum. fazendo as discussões, e fazendo as discussões, existiram muitos momentos de desafio, né? Que o desafio, ele existe, né? Às vezes você montava um ônibus de 44 lugares, só conseguia vender 20. Então, você ia viajar no prejuízo. Hoje, todo empresário sabe, você ter seu negócio, tem momentos que você ter que viajar no vermelho, prosseguir no vermelho, bate-se um desânimo. Sim, com certeza. Eu até falo o seguinte, dois pilares muito importantes. Antigamente, que você que iniciou já, né, cursava em paralelo, então você fazia dois trabalhos em Isso. paralelo e ainda estudava, e já vinha no seu coração esse desejo, e aí você viu a oportunidade. Você, Sim. uma oportunidade com o mercado onde não estava explorado. Não estava. Então, seria o quê? Você percebeu uma dor, né? Uma dor, e com essa dor você foi aprimorando seus conhecimentos. E com essa trajetória, até que, pelo que eu vi, então, em 1997 a 2013, você lançou o seu CNPJ, foi em 2013. Então, ele Foi. nasceu em Foi 2013. quando, 2013, foi quando eu coloquei agência de viagem. Que E surgiu o começou, CNPJ Vanilda, né? que a empresa Vanilla, antes era informalidade, trabalhei, olha, você vê, muito tempo, de 97 a 2013, foi muito tempo na informalidade, né? E eu fazendo minhas discussões, mas nunca desisti, comecei a Sim, pegar o gosto e fazendo, e no serviço público. Então, chegou um momento que eu tinha que decidir, ou se continuava no na serviço área do público, ou empreendedorismo. ia empreender. Empreender é um risco, porque lá no serviço público, eu tinha certeza que todo final do mês, os 30 dias, o salário caía na minha conta. E quando com você começa a empreender, você tem que dar o seu sangue pela sua empresa, você não tem aquele salário garantido e ainda você tem uma equipe que você ainda precisa de pagar. Salário, né? É, Então é um risco muito grande. Ou muito. você continua na zona de conforto, ou você empreende e vê se vai dar certo, né? E aí eu achei o máximo. Então você lançou em 2013, pulsou do seu coração, você tomou a decisão de criar, que foi a melhor decisão que você fez, mesmo passando por todos os processos, né? Isso. E aí, daí eu queria que você me contasse um pouco como foi o começo. Né? Você já contou aqui que pulsou através do seu trabalho. Como que a Vanilda se tornou? Como que tornou? Então, você viu naquela época a oportunidade, lançou o seu CNPJ em 2013 e quem foi que realmente assim deu o pontapé e falou assim, Vanilda, você precisa abrir o seu CNPJ. Teve uma pessoa que teve um mentor, teve alguém mais próximo de você que pudesse, tipo assim, falar assim, essa pessoa, você tá no caminho. Porque o que eu vejo aqui, que nós estamos batendo um papo, para você empreendedora, para você que também tem essa mesma paixão e não tem coragem, né? Então, a Vanilda, ela percebeu a dor, começou a fazer, começou a ver o resultado dos seus clientes agradecendo você mesmo no vermelho, né? Porque depois nós vamos falar sobre as finanças e o marketing. E aí, daí, quem é a pessoa que você, na época, é grata por ela ter mostrado para você? Sabe aquela história assim, tipo assim, o trem bala passa e aí você tem que entrar nele? Se você não entrar. Como eu falei, comecei no ônibus. Só que eu já tinha crescido muito no ônibus, já tinha. Então meus clientes começavam, Vanilda, nós não queremos mais ficar andando de ônibus. Nós precisamos de andar de avião. Eu quero agora. E eu via que eu estava ficando exclusa porque as pessoas não queriam mais. Em 2013 já tinha essa oportunidade de andar de avião, um Novo. novo que andar de avião. Então eu não tinha esse produto. Falei, uai, o que é isso? Eu vou pegar, vou nichar nisso aqui. Eu tô no meio, já tô no caminho, já tenho uma carteira de clientes, eu tinha muitos clientes, gostavam do que eu fazia. Então, foi a pressão dos meus próprios clientes que me jogaram, vamos, ou você muda, ou você vai ficar obsoleta. Nós queremos, Muito bem. Então, entendeu? o poder de quando você tem um negócio e você saber subir o novo degrau, saber acompanhar o mercado.
Acompanhei o mercado. Porque ou eu acompanhava o mercado ou ficava mais. Dizia sempre ser aquela Vanilda que fazia só excursão terrestre de ônibus. E meus clientes queriam andar de avião. Então, foi aí. Eu já tinha os clientes e conversei com alguns amigos que já tinham uma agência e falou, ó, faz isso, tal, tal. E eu fui atrás. Fui atrás e não foi fácil, né? Mas eu consegui conciliar, consegui montar a minha empresa e a Vanilda Viagens de 2013 a 2000, né? Agora, 2023, a gente deu um passo assim bem largo, né? Sim. Apesar que a pandemia foi um período difícil, Uhum. porque nós estávamos bombando em 2019 com a carteira imensa de clientes, muitas viagens, viagem internacional. E quando chega a pandemia, que você tem que embarcar e aqueles clientes querem cancelar. Então, assim, se você fala para mim qual foi o que te marcou mais em todo esse período, eu vou te dizer que foi a pandemia. Abril de 2020, eu nunca vou esquecer. Porque Porque marcou, eu não vendia, eu só tinha que pagar e não tinha de onde. Se eu não tivesse uma receita, eu poderia ter matado o meu negócio. Que eu falo planejamento financeiro. planejamento financeiro, É fundamental para um empresário. uhum, ter um Você plano B. ter um plano B. Porque Você você tem que não tem ter. controle no que é o amanhã, mas você tem controle nas suas finanças. Nas suas finanças você tem o Tem controle e controle. você tem que ter esse controle. Por quê? Uma pandemia foram 2 anos praticamente nós parados. E você tem que arcar, você tem funcionários, você não pode demitir também seus funcionários, aqueles Porque ele tem colaboradores. família. Tem família, e você precisa de uma equipe, porque nós tínhamos muita remarcação, muito cancelamento, tinha fornecedor. Então, foi um momento muito desafiador, em qual eu já vivi em tudo, foi 2020. Não só você, como o planeta inteiro, né? É. Então é uma lição que, por mais que a gente tenha uma memória muito rápida, nós temos que entender que temos que, no pilar da nossa empresa, nós temos que estar sempre com um planejamento estratégico, sabendo se ocorrer qualquer desafio no amanhã, porque pode ser que aconteça novamente, que não está no nosso controle, você saber se reinventar. Né? É, Se reinventar, porque você saber se reinventar, acho que a palavra é essa, né, Vanilda? se reinventar, porque, tipo assim, o nosso produto, o turismo, ele é muito perecível. Tudo afeta o turismo. É um óleo que cai no mar, é um terremoto, por exemplo, o que aconteceu agora em Marrocos, né, com esse, que teve um terremoto lá em Marrocos, então isso prejudica a gente, né? Então, assim, Vanilda, Gramado está chovendo, teve um alagamento no Rio Grande do Sul. Então, as pessoas que iam para Gramado, eu tive até uma cliente agora, falaram, não vou para Gramado, porque eu não vou conseguir fazer os passeios das vinícolas. Eu falei, não, mas Gramado está funcionando legal. Mas não, está chovendo muito, não quero. Então, qualquer coisa climática ou outros Qualquer problemas, assunto qualquer que o mercado fala, atrapalha. atrapalha o nosso turismo. Né? E então, resumindo com tudo que você já falou aqui, voltando lá na apresentação que eu falei com você, se você não tiver paixão pelo que você faz, você não sobrevive os desafios. Né? Olha, Sinara, eu trabalho mais de 12 horas por dia. Eu amo o turismo. Tive que deixar a educação, né, o serviço público e fui empreender no incerto, né? Eu te falo, a gente vende, quando chega no final do mês eu falo para os meninos, olha, gente, batemos a meta, mas agora nós começamos do zero. Ai, adoro. Eu falo isso para minha equipe. Todo mês é como se não existisse aquele mês anterior. Então vamos começar tudo de novo. É quem gosta de recomeçar, é quem é resiliente, é quem gosta de desafio. E eu falo para as meninas, quem não tem mente forte não consegue empreender. Não consegue empreender. Não consegue porque você não é só sua vida, não é só sobre, eu até falo, não é sobre a Sinara, é sobre o CNPJ e o time que está atrás. Porque ninguém vive sozinho, né? Para você crescer, você precisa de um time. E esse time, ele precisa estar com a mesma energia para que você possa também entregar para os clientes, porque primeiro pilar, olhando na metáfora da casa, são os clientes, Isso. né? Os clientes, porque sem os Sem os clientes, clientes não tem empresa. segundo é o time, terceiro, na minha visão, é o marketing, depois vem o financeiro, porque se você não tem um bom marketing que entrega uma pós-viagem, uma experiência. Se você não tem um time engajado que possa também levar isso para você junto com você, vestindo a camisa,
você sofre muito na área empresarial. Sinara, mas também depende muito do líder, Uhum. né? O líder, ele tem que engajar junto com a empresa. Tem que engajar, tem O que ser a líder, ele referência. tem que ser referência, o líder tem que estar lutando junto, o negócio é seu. Sim. O negócio não é dos outros. O empreendimento é seu, é você que tem que dar o sangue, você que tem que estar junto com a sua equipe, né, desenvolvendo pessoas. Se você não sabe se relacionar, eu falo muito para a equipe, se você não tem a questão comportamental, hoje muito é comportamental. Eu falo, você não precisa, às vezes você se acha o melhor vendedor, mas você não sabe se relacionar. Você não sabe criar network, você só vende. Seu pós-venda é ruim. Então não adianta. Hoje em dia é relacionamento, é comportamento. Comportamento, concordo plenamente. O comportamento, e que é uma das coisas que as pessoas não estão buscando, né? Isso. Elas esquecem de se conhecer para que elas possam melhorar a sua mente. Porque tudo começa na mente. Na mente. Né? Então eu falo o seguinte, eu trabalho isso, eu também sou uma pessoa que busco, né? Então, o que eu sempre falo, leitura. Se você não tem condições de pagar um curso, leitura. Se você não tem condições, escuta um podcast. Se você não Isso. tem condições, lê a Bíblia, né? Então, Eu falo, assim, vai para o YouTube, procura formação, procura cursos, procura para se melhorar melhorar. a sua mente, porque não perca o seu tempo, que é a moeda mais preciosa, se você não está conseguindo equilibrar vida pessoal, trabalho e empresa. Ok, não existe equilíbrio, isso é fato. Né? Porque não adianta você falar assim, tá equilibrado. Não, você tem que colocar como prioridade, que é a atividade geradora de renda, que é o que eu sempre falo, porque se eu não tiver a geradora de renda, eu não posso proporcionar o conforto para minha família. Verdade. Então, aí você fala assim, nossa, mas você só visa dinheiro? Não, é porque o dinheiro é a moeda mais principal do mundo. Se você não tem o dinheiro, você não tem experiências de chamar a Vanilda para gerar para sua família um momento inesquecível. Se você não tem dinheiro, você não consegue organizar para sua mãe e o seu pai algo que você sonha. Você Né? precisa de dinheiro. Então você tem a sua atividade geradora de renda e cuidar da sua parte emocional. Né? Então, a parte emocional. E perfeito, amei. É uma inspiração, tá? E eu queria também falar aqui, aproveitando esse gancho, falando sobre o seu início, quais são os maiores desafios, né? Você falou para mim que foi a pandemia e que não foi só para você, mas foi para todo mundo. Nós nós renascemos. Eu vejo a pandemia como se a gente tivesse se tornado uma fênix. Verdade. Tá? Hoje o mundo não é mais o mesmo mundo, começando pelo marketing. Então, hoje, se você não tiver na plataforma igual nós estamos aqui, que nós estamos aqui trabalhando, né? Porque nós estamos gerando, servindo para você que está aí do outro lado, uma experiência de uma empresária que vive a vida real, porque aqui é real, tudo que ela está falando, né? E o que eu vivo, então nós estamos aqui servindo você. Por quê? Qual é o nosso foco? Intencionalidade. Intencionalidade, mostrar para você aí do outro lado, que a Vanilda ainda vai fazer aqui para nós, que eu nem coloquei isso aqui como mas eu vou pedir para ela, que você que hoje tem uma dor, eu ganho um salário mínimo e eu não consigo viajar. Consegue viajar. Você consegue viajar, Consegue. tá? Se você fizer um planejamento, viu que é a palavra que ela falou aqui? Tudo você precisa de um planejamento estratégico. Então, se você recebe um salário mínimo, a Vanilda vai fazer um pequeno planejamento para que você possa se organizar médio e longo prazo para que você possa alcançar os seus objetivos com a sua família. Correto, Vanilda? Correto. E nós vamos dar esse planejamento para vocês se você mandar uma pergunta para nós, tá? E aí quem mandar, as 10 primeiros que mandar, nós vamos mandar 10 primeiros, a gente poderia até um pouquinho mais, né? As 15 primeiros que mandar lá no Instagram, nós vamos dar de presente. Tá bom? Para vocês, tá bom? Um planejamento, um roteiro, né, Vanilda? Roteiro de como se organizar, como que eu devo planejar minha viagem, né? Como que você deve se planejar sua viagem, porque é uma dor, tá? E tem que se planejar, Sinara, com muito pé no chão. Às vezes vou pegar um exemplo que você acabou de dar, um salário mínimo. Vanilda, eu ganho um salário mínimo. Com um salário mínimo, é possível eu ir para a Europa? Sim. Eu vou dizer para você, vai ser planejamento não de um ano. Você vai ter que planejar bem mais tempo para ir. Mas eu te pergunto, mas se é um sonho,
ok. Uhum. Você tem que se planejar, mas vai demorar um pouquinho, talvez de 3, 4 anos, para você poder ir fazer uma viagem à Europa. Sim, mas é o que eu falo. Se você quer, é um planejamento, e se você pensa, é muito tempo, mas se é um sonho, se você não planejar hoje, daqui 4 anos vai passar. E aí você vai? Isso mesmo, vai Aí então passar você vai passar a sua vida inteira sem viajar. sem viajar. Então, eu fui, quando eu fiz minha primeira viagem, que eu fiz, eu vou contar aqui pra você. Eu fiquei 3 anos fazendo um planejamento pra eu ir. Então, não é diferente. E eu já era empresária. Então, não é só quem recebe um salário mínimo. Qualquer pessoa que não sabe se organizar, ela fica 10 anos. E não viaja. E não viaja. Não. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer, e até no livro O Segredo da Mente Milionária fala, é separar as suas contas. Então, eu vou dar uma dica. Então, se você tem um sonho de fazer uma viagem, você abre uma conta e vai colocando aquele valor sem pegar cartão nem nada. Transferência de Pix. Mas para que isso, você tem que fazer conta. Então, a Vanilda vai fazer as contas, vai fazer um roteirinho aí bem legal, né, Vanilda? Isso. Até mesmo aqui no Brasil, que eu acho que vale super a pena, Meu porque o Deus. importante não é você sair da sua rotina. Olha só, Sinara, acho muito importante colocar até uma coisa que aconteceu comigo. Recentemente estive em Ibiza, né? Ibiza é um sonho que eu tinha de conhecer Ibiza. Então eu falei assim, eu vou conhecer os balneários e vou a Ibiza. Amei Ibiza, Ibiza é um destino fora da caixinha. Aí me falaram lá, Vanilda, é as melhores praias. Eu coloquei, quero conhecer as praias mais lindas de Ibiza. Quando eu chego em Ibiza, nas praias, gente, que decepção. Sério? Que decepção. Por quê, Vanildo? Gente, o nosso país é lindo. Lindo. É lindo o mar do nosso país, as praias. Sim. Tipo assim, a areia, a vegetação, né? Meu Aqueles Deus, a areia de coqueiros Fortaleza é lindos. maravilhosa. Que saudade. Eu falei assim, falei pro meu marido, olha, a praia que lá no Tocantins, no Paredão, porque essa praia lá, que era a mais bonita, tinha muita pedra. Eu falei assim, um paredão é mais lindo do que isso aqui. Eu fiquei até frustrada de ficar postando as fotos. A cidade em si era gostosa, a animação, é muita balada, é muito agito. Mas as praias não chegam nem aos pés das riquezas naturais que nós temos no nosso país. Então, às vezes, você sonha em ir para um lugar, chega lá, não é aquilo. Porque o nosso país contempla tudo isso. Você vai para o Concordo. litoral alagoano, você vai para a região dos lagos. Bahia. Bahia, região dos lagos, aqui no Rio de Janeiro, ali a praia Búzios, a região de Búzios ali é lindíssima, né? Uma vegetação, natureza. Então, assim, as riquezas naturais do nosso país são imbatíveis. São imbatíveis. Concordo. Hashtag Naturezas Brasil. Brasil. Olha, aí aqui eu queria voltar novamente para falar um pouquinho sobre a gestão da empresa, né? Porque como muitos que estão aí do outro lado, que querem colocar em prática na área do CNPJ, montar seu próprio negócio, eu vejo que o foco 100% é a base do cliente. Trazer, igual você comentou aqui um pouquinho antes, falando sobre quando o cliente viaja, que é o pós, né? A pós-viagem, a pós-experiência. Quais são as expectativas que você, assim, no caso, transmite, né? Quando você vai atender o cliente com uma experiência que seja a melhor experiência dele. Você até citou aqui, né? Uma das experiências que seria pensar além do que ele está pensando. Isso, mas é uma das primeiras coisas que nós trabalhamos com sonhos. Primeiro a gente tem que ouvir o cliente. O que ele quer? O que ele sonhou para ele? Não, primeiro eu tenho que ouvir o meu cliente. O que ele pensou, o que ele sonhou, o que ele já conhece, para poder montar essa viagem para ele. Perfeito. Planejamento, para planejar essa viagem, eu tenho que ouvir ele. Não posso interromper ele, eu tenho que ouvir. Ele tem que me dizer o que ele quer. Né? E aí começa as etapas do planejamento, a questão da viabilidade financeira, porque às vezes você tem um sonho, que nós já falamos, Sinara, você tem um sonho de ir para um resort, mas naquele momento o que você tem não dá para você ir no resort, mas dá para você ir para o Rio de Janeiro. Sim. Né? Ficar no hotel gostoso, lá no Rio de Janeiro, mas não dá para você ir no resort. E Rio de Janeiro, um dos lugares destinos, você pode dar essa assessoria,
né? Ah, você vai deixar de viajar só porque às vezes você tem que pagar 8.000 para você ir com sua esposa para o resort, você não tem, era o seu sonho de ir para o resort? Não, gente, vamos reprogramar isso. Vamos para outro lugar, vamos para Sim, Maceió, ficar no hotel confortável. sim. Vamos ali para Fortaleza, vamos ver o Brasil em outros Em outro, destinos. que gera a mesma experiência, mas Isso. que não saia do seu planejamento Financeiro, gente, financeiro. porque às vezes você não pode também trabalhar com endividamento para você realizar um sonho, porque às vezes você fica endividado, vai numa viagem e a sua experiência não é legal, porque você às vezes só comprou as passagens, era hospedagem, chega lá, você não pode fazer uma experiência gastronômica. Ai, Vanilda, Os isso. passeios, investimento em passeios. Isso. Entende? Isso tudo conta numa viagem. Às vezes a pessoa pensa que é só comprar a passagem aérea e uma hospedagem. Não. Você tem que ter um roteiro. O que que você vai fazer naquele destino? Qual a sua experiência gastronômica? Concordo. Os barzinhos, a noite naquele lugar, o artesanato daquele lugar. Se você não se planejar financeiramente, a A comida, comida, os sabores. sabores. Olha, você viu o que que ela falou aqui? Planejamento e roteiro. Então, se você vai fazer desde o do primeiro, do que você vai vestir, do que você vai levar, da Isso. sua mala, começa na sua casa. Então, olha o cuidado que a Vanilda tem como empresária. Ela não quer só vender para você. Ela não olha só a parte de vendas, porque ela poderia chegar lá e falar Só para você vender. só vender. Não, ela preocupa até mesmo com a sua experiência depois que você voltar, porque você vai gerar uma experiência e quando você voltar, você não tem frustração. Frustração que eu falo é tipo assim, nossa, agora por causa dela eu acabei me endividando. Não, então ela cuida do seu roteiro, cuida do seu planejamento financeiro, cuida do seu retorno para que você possa novamente fazer uma nova viagem, A nova né? viagem. Uma Uma nova nova, viagem. uma nova viagem, porque o segredo é esse, né? É gerar uma experiência, que é o que você acabou de falar, Gera cuidando uma assim. experiência positiva, Sinara, né? É E isso é expectativa, a gente trabalha com sonhos. e isso não é todo mundo que tem esse cuidado, tá? Porque hoje a maioria, eu não falo, pensa assim, não, eu quero bater minha meta e vender. Não, você entende, escuta e leva o que degrauzinho por degrau, É, né? você tem que ter isso. Mas tem, tipo assim, hoje, Sinara, todo mundo quer viajar. Todo Todo mundo quer mundo. viajar, Eu e é mesmo, meu Deus, gostoso. ainda não viajei ainda esse ano, mas eu vou viajar, já te falei, né? Viajei a trabalho, mas não viajei a lazer, porque eu preciso. E e precisa muito. Porque para nós que mexe com negócio, se você não desligar, você é perigoso dar burnout. É, é Sabe? Não, é verdade. sério. É sério. Para nós que trabalha muito, que tem muitos negócios, tem que tirar um tempinho de Um viagem. período sabático, né, para você Pelo curtir. menos de uma semana, né? Uma semana. Às vezes não, às vezes eu, por exemplo, tipo por mim, às vezes eu viajar 3 dias para mim já é ótimo. Pessoas muito ativas, elas não, às vezes elas não conseguem ficar 7, 8 dias. Eu tô me Contando com enquadro ida e nisso aí. vinda, que eu falo assim, no caso, né? 3 dias lá e ida e É, uns vinda, 4 dias 4 dias. depende, né, do Do perfil. fi- Aí a gente fala do perfil do viajante. Tem viajante que eu já cheguei a vender pacote para a pessoa ficar 20 dias num hotel. Eu falei, meu Deus, a pessoa vai ficar 20 dias no hotel. E eu falei, ai, que inveja dessa pessoa ficar 20 dias no hotel, porque o máximo que eu consigo é 4 dias, porque o Eu também não empresário ele tem consigo. que ficar na sua empresa. Mas 20 dias, às vezes eu fico com inveja daquele cliente meu que fica 20 dias no hotel. Eu falei, gente, 20 Mas dias. então, provavelmente ele consegue trabalhar, não na empresa, né? Ele consegue Pega. administrar. Não, a maioria, quem faz mais isso são funcionários públicos, né? Que ele tem Sim, mais aquele tempo. Empresários mesmo é não muito consegue. difícil, não Eu também consegue. não consigo. No máximo 10 dias, estourando. Uns Estourando. falam, Vanilda, já quero só uma viagem assim, um bate e volta. Só para mim descansar minha cabeça. Vanilda, eu também sou assim. Confesso pra você. Aí, então, aqui eu, para estender aqui, eu queria que você falasse assim, qual o conselho mais valioso que você já recebeu e que gostaria de compartilhar aqui conosco, com todos que vão estar vendo nosso podcast, acompanhando a sua história. Um conselho que eu dou para o empreendedor, né? Já falamos muito de empreendedorismo, é que não desista dos seus sonhos. Durante essa jornada, se você tem que ser muito resiliente. Você tem que ser muito resiliente e tem que acreditar no seu sonho. Porque se você não acreditar no seu sonho, ninguém vai acreditar. Ninguém vai comprar o seu produto.
né? A primeira pessoa a fazer marketing do seu produto é você. Você que tem que acreditar. Eu mesmo não compro produtos de quem não conhece, de quem não conhece, de quem não acredita. Imagina você comprar um produto da pessoa que não acredita naquele que está vendendo. Então, primeiramente, você tem que ser apaixonado, você tem que ter os pés no chão, né? Que vai ser uma jornada desafiadora empreender. Mas se você acreditar, vai ter momentos que você vai pensar, eu vou desistir. Mas você não desista, porque sonhos foram feitos para serem realizados. Agora, se você for fraco, você não se cria no mundo do empreendedorismo, né? Então, vá atrás dos seus sonhos, sai da zona de conforto, porque não tem como você ser um empresário acomodado. O empresário, ele dorme consumindo, pensando como que ele vai fazer no outro dia, como que ele vai se Verdade. reinventar, não é isso? Não, essa noite mesmo, eu até na hora que o Gabriel chegou aqui, eu até falei, Gabriel do céu, eu perdi meu sono, porque depois eu quero até te fazer um convite, tá? Eu não vou contar o que que é o convite aqui, vou deixar em suspense, porque você já vai fazer parte, entendeu? Então eu fiquei com a minha mente aceleradíssima, pensando nas estratégias, nos clientes, como que eu até eu fazer minha meditação, colocar lá, eu tenho um aplicativo Zen, que eu comecei, fiz uma meditação, a segunda meditação para eu poder relaxar. Então, enfim, cuidar muito da parte emocional, trabalhar com Isso. a parte da meditação, e eu até coloquei aqui, ter resiliência. Então, anote aí no seu caderninho de conquista, no seu caderno de projeto, no seu quadro de sonhos, acreditar no Nos seu seus sonho. Então, sonhos. isso aí é sempre. Então, lembre que você tem que fazer, não é por dinheiro, é por paixão. Você Paixão. viu desde o momento que a Vanilda ela falou que é paixão, paixão pelo que faz, porque quando você tem paixão que pulsa dentro do seu coração, você leva no flow, você faz 12 horas, você viu ela falando aí, Meu trabalha Deus, 12 horas, horas. uau, 12 horas, e é também aqui trabalhar o seu marketing, ele é muito mais importante do que seu financeiro, porque quando você trabalha seu marketing com um time, com pessoas que estão alinhadas com você, com o mesmo propósito, você consegue ter um financeiro no azul, né? E ela também falou aqui, que eu vou repetir novamente, apaixonado e planejamento. Planejamento. Começou, pilar número 1, né, Vanilda? Na área empresarial, planejamento estratégico, resiliência, acreditar no seu sonho, marketing e paixão. Ai, sua maravilhosa. Agora, só para finalizar aqui, porque foi uma honra ter você aqui, quais são os seus conselhos para os viajantes que desejam planejar viagens inesquecíveis? Olha, às vezes você só tem sonhos. Você tem que começar a executar, né? Você planejou, porque ninguém faz nada sem planejar. Você precisa de planejamento, vocês aqui foram planejamento aqui o tempo todo. Se eu tenho um sonho para viajar, primeira coisa, gente, eu falo assim, de onde eu começo? Às vezes você só tem o dinheiro para comprar passagem aérea. Compre sua passagem aérea, gente. Compra. Depois a gente começa a planejar o restante. É a questão da hospedagem. Vanilda, eu As vou. milhas. As milhas. Ó, Compra com você. Milhas. só cortando aqui você, mas eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, que isso é para outro podcast, que a gente vai vir falar só sobre milhas. Só voltando, contando um pouquinho da minha história, criei uma crença de que eu não era merecedora de ter um cartão de crédito. Até uma certa época da minha vida, porque depois eu vou contextualizar depois mais profundo. Porque uma época da minha vida eu devia o cartão, passei muitos perrengues com essa questão do cartão de crédito. Então eu falei, nossa, eu não sou merecedora de ter um cartão de crédito porque eu não vou ter controle, não vou Questão conseguir administrar, né? administrar. Enfim, então eu fiquei um bom tempo sem o cartão de crédito. Então eu perdi a oportunidade de melhorar o meu planejamento e vencer, né, os meus excessos, usar o cartão de crédito para pagar as minhas contas e elevar o meu nível do decore no Banco Central, e também as milhas, né? Então, muitas vezes você não tem o dinheiro, tá? Para comprar me corrija se eu estiver errada, tá? Para comprar a passagem. Mas você usa o seu cartão de crédito, você tem ali o limite de R$ 1.000. Você não compra todo mês 300, 400, R$ 500 de Comida, compra, enfim, despesas, não só todas as suas despesas. despesas. Você vai usar o cartão de crédito, tá? Porque com essas milhas, você pontuando, você pode pegar as passagens, correto? Correto. Não pagar com o dinheiro, porque você está usando as Você usa milhas as ali. milhas.
E o dinheiro que você tem, você fazer esse planejamento e dividir o período Questão da hospedagem ou Airbnb. Isso. Que isso aí eu não vou deixar a Vanilda falar, tá? Porque isso vai ser segredo somente para as 15 pessoas que entrarem e colocarem lá hashtag, né? Vanilda Viagens. Hashtag Vanilda Viagens. Aí a Vanilda, você vai fazer uma pergunta, você vai fazer qual é o seu roteiro que você quer e qual é o valor, né, Vanilda, que você Isso. quer. E a Vanilda vai O que você selecionar. tem para investir? Isso, o que você tem para investir? Vanilda, eu tenho 3 mil reais. Com esses 3 mil reais, eu consigo fazer uma viagem para tal lugar? Eu vou te dizer, olha, 3 mil reais ainda não dá para você ir para tal lugar, mas eu vou sugerir para você, vou dar sugestão para você. Perfeito. E nós vamos dar de presente, tá bom? Para as primeiras, né, Vanilda? 15 Isso. pessoas, tá bom? Que colocaram. Olha que maravilha. Corre, porque senão vocês vão ficar sem. Vanilda, fala o seu Instagram, por favor. Meu Instagram, Vanilda Viagens, a gente posta todo dia, a gente tem pacotes promocionais, né, que dá para você. E uma novidade, Sinara, às vezes a pessoa não tem cartão de crédito, mas ela tem um ótimo score, tem um nome, né? E, Vanilda, eu posso comprar no boleto? Sim, nós vendemos no boleto. Gente, hoje está muito acessível. Você pode. Sinara, sabia que você pode ir para a Europa comprando o seu pacote no boleto? Gente, Olha, tem muita gente que não sabe disso. Colocar. Pode Incrível comprar no Que boleto. sonho. Até você pode organizar o seu cartão de crédito. Isso, você pode comprar sua passagem aérea no boleto. Então, assim, existe, gente, N possibilidades. Vanilda, aí tem uma parte chata. Vanilda, e o meu CPF não passa. E aí, você vai deixar de viajar? Não. Então, você programa sua viagem, 8 meses, e você vai lá e negocia conosco. Vanilda, olha, eu vou pagar o meu pacote antes da viagem. Você faz isso? Sim. A gente negocia também desse jeito para as pessoas. Então, hoje ficou muito acessível as pessoas viajarem. Vá ver o mundo, eu falo, vá ver o mundo. Tem gente que vive como uma raiz, nunca saiu para lugar nenhum. Aí eu quero colocar aqui, tá? Nossa equipe, nós estamos querendo, assim, nós batemos a meta, o ano que vem nós vamos pro Jalapão, e você que vai cuidar, tá? Uau! Nós vamos, é um presente aqui da empresa, até mesmo para gerar uma experiência, então eu tô colocando aqui ao vivo aqui, porque para compromisso, tá bom? Para vocês poderem cobrar. E olha, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma frase para os empreendedores, uma frase assim que realmente marca a sua vida, que é aquela que você lembra todos os dias todo dia você lembra. Você tem essa frase especial ou se não for uma frase tipo é uma frase, né, que você traz assim para sua vida. Pode ser uma frase de Deus, uma frase que você sentir pulsar no coração. Eu geralmente eu coloco, né, eu sou uma mulher muito espiritualizada, então assim, eu não desisto. A frase que eu falo, não desistir, não desistir. Eu falo, eu sou imparável. Às vezes acontece, assim, Sinara, coisas que às vezes te derruba. Não vou te falar, não. A gente não vai também romantizar as coisas, não. Não, só quem sabe é quem passa aqui por trás. Então eu falo assim, às vezes falo para a equipe, o que não me mata, me fortalece. Ai, meu Deus, que frase. Amei. O que não me mata, me fortalece. O que não me mata, me fortalece. Ah, perfeito. Entendeu? Então eu uso muito isso. Que se não me matou, me fortaleceu. Porque aonde há desafio, há aprendizagem. Perfeito. Então, vocês ficam ligadinhos que vai vir conteúdo lindo esse que nós vamos gravar. Vamos postar para vocês, vamos postar no Instagram também. E foi um prazer, viu? Obrigada pelo convite, agradeço demais de coração. Espero vocês para a gente embarcar numa viagem incrível. Obrigada.